A primeira questão é essa aqui. No momento em que o catéter é colocado e posicionado na veia cava, ele é posicionado na altura do átrio direito. Então, o catéter que vai monitorizar a PVC está aqui, ó. Ele vem pela veia cava superior e fica na altura do átrio direito monitorando. Conforme o sangue entra, eu consigo medir a pressão do átrio direito. Por isso que PVC é chamado pressão de átrio direito. Como o sangue que volta ao coração é o volume circulante, ele representa o volume de retorno ao coração, a gente diz que PVC é volemia. Tá? Bem, no momento em que o átrio bombeia sangue para o ventrículo, exatamente no momento que o átrio vai bombear sangue para o ventrículo, o catéter consegue enxergar a pressão de ventrículo direito. Então, de certa forma, o catéter de PVC me dá a pré-carga do átrio direito, quando ele enche, e a pré-carga do ventrículo direito, porque no momento que abre, ele está enchendo. Então, eu consigo avaliar todo o lado direito cardíaco com um único catéter posicionado na veia cava. Qual é a armadilha de prova que vocês precisam entender? Falou de pressão venosa central. O principal parâmetro que eu estou avaliando qual é? Que eu já falei, repeti aqui várias vezes. Volemia. Esse é o principal parâmetro. O restante é o ganho do catéter. Ok? Aí a banca escreve a seguinte afirmativa para vocês colocarem se é verdadeiro ou falso, naquelas fatídicas questões VOF. Aí o cara escreve assim: a pressão venosa central avalia volume de líquido circulante e também permite a avaliação de pré-carga do ventrículo esquerdo. Verdadeiro ou falso? O catéter, a pressão venosa central, avalia a volemia do paciente e permite a avaliação da pré-carga do ventrículo esquerdo. Verdadeiro ou falso? Em algum momento aqui eu falei de lado esquerdo? Não. Não tem como avaliar o lado esquerdo se o catéter está na veia cava, nem entrou no coração. Quem avalia, só um parêntese, tá? Quem avalia o lado esquerdo do coração é um outro catéter, chamado catéter de Swan-Ganz. Esse me dá a pré-carga de ventrículo esquerdo, porque ele passa por dentro do átrio direito, do ventrículo direito, e vai lá na artéria pulmonar e infla um balonete. O catéter de Swan-Ganz me dá, efetivamente, a pressão do ventrículo esquerdo. Mas se associar PVC, pressão venosa central, a ventrículo ou lado esquerdo do coração, a frase estará sempre errada. A associação é sempre com o lado direito. Deu para entender isso, gente? E aí nós temos o valor da pressão venosa central, segundo Brunner, 2/6. Mas isso é problema. Por que que isso é problema? Porque hoje nós temos em literatura pelo menos uns 5 valores diferentes de PVC. Tá? 5 valores. Só para vocês terem uma ideia, o próprio Tratado de Enfermagem Médico-Cirúrgica, Brunner e Sudert, se você pegar a 12ª edição para trás, ele vai dizer que é de 0 a 8. E da 13ª até a 16ª, que acabou de sair agora no final do ano, já está na 16ª, tá? Os concursos ainda estão pedindo a 13ª. Um ou outro pedindo a 14ª e o livro já está na 16ª. A partir da 13ª edição, ele começou a colocar que era 2/6. Então, as literaturas são divergentes disso. Então, esse tipo de questão de pedir o valor da PVC está cada vez menos caindo, porque isso dá problema. Ainda mais em concurso que o cara não bota bibliografia. Se não bota bibliografia, o cara não tem como te pedir. Porque senão a gente entra lá e briga com a banca. Né? Mas, como o Tratado de Enfermagem é hoje o principal livro, eu trouxe o valor atual, da literatura atual para vocês, 2/6 milímetros de mercúrio. E basicamente, como se trata de volume, como é que funciona? Abaixo de 2, hipovolemia. Acima de 6, sobrecarga volêmica. É basicamente esse o raciocínio. Tá? Mas aí tem um detalhe técnico que também cai em prova.
Desde o primeiro momento que eu desenhei aqui, eu falei que o catéter está posicionado na entrada do átrio direito. Então, o átrio direito é o ponto zero do sistema, é a referência. E aí, no momento em que a gente vai, né, o médico punciona, coloca o catéter, mas quem monta o sistema somos nós, enfermeiros. E aí, nesse momento, você tem que montar o sistema para PVC. E o sistema tem um eixo chamado eixo flebostático, que precisa ser medido. Eixo flebostático é o que vai garantir que o zero da régua que você vai medir a PVC esteja na altura do átrio direito, porque se estiver abaixo ou se estiver acima, você vai medir errado. Então, esse eixo, que é uma linha imaginária que vai ligar o zero do sistema, antigamente, muito antigamente, o sistema era todo manual. Você tinha que encher um equipo de soro, colocar uma régua de papel no... Isso. Usava uma régua com ampola, ainda hoje usa muito, tá? Para fazer o nível, e você transferir o eixo, o ponto zero do paciente para o suporte de soro. Aí tu colava a régua com zero, exatamente aquele ponto ali, botava o equipo, montei muito aquilo, tá? Agora não, agora é eletrônico, mudou nada. O eletrônico tem que estar no ponto zero, porque senão tiver vai medir errado. E esse é um dos problemas da monitorização feita em alguns lugares. Né? Como ele fica no suporte de soro, o pessoal esquece, aí pega o suporte de soro e leva lá para a cabeça do paciente, tá para cá. Às vezes eleva o soro para botar alguma coisa e esquece que o transdutor está ali. A banca pergunta para vocês quais são as duas linhas que traçam o eixo flebostático. E as duas linhas são o encontro da linha que passa no quarto espaço intercostal com a linha média axilar. Isso é o chamado eixo flebostático, é o ponto zero, é o nível do átrio direito. Aí você vai colocar, o paciente está deitado, você mede o eixo flebostático dele, traz o suporte de soro para perto do paciente, faz a medida e coloca o zero do sistema na altura do átrio direito, o sistema vai medir corretamente. Aí a banca pergunta assim, o eixo flebostático é importante para a verificação da pressão venosa central. Em relação a isso, ele é determinado pelo encontro de duas linhas. Quais são? Essa é a pergunta. E aí nós temos quarto espaço intercostal e linha média axilar. Tá? Então a pergunta é isso aqui. Quais são as duas linhas que geram o eixo flebostático? O barato é quando tu vê essa pergunta numa prova de saúde da família. Que o cara não tem a menor ideia do que é um CTI, porque isso aqui é de CTI. Mas hoje as bancas estão fazendo isso, gente, porque cada vez mais elas entendem que o enfermeiro da saúde da família tem que entender o linguajar do hospital, porque ele recebe esse paciente pós-alta. E o cara vai chegar falando, né, trazendo um relatório, teve a medida de PVC, não sei o quê, você tem que entender aquilo. Essa é a argumentação da banca para te cobrar esse conhecimento. Tá? E quem é de hospital, aí, filho, cai dentro, porque isso aqui é pergunta comum de prova. Quais são as duas linhas que geram o eixo flebostático? Foi? Tudo bem? Maravilha. Então, já que foi, vamos agora falar da monitorização da pressão da artéria pulmonar. E isso aqui está caindo cada vez menos. Mas ainda não parou de cair e consta nos livros. Então eu não tenho como não dar para vocês, gente, porque é questão que faz diferença. Mas hoje está caindo bem menos do que já caiu alguns anos atrás. Monitoramento da pressão da artéria pulmonar, presta atenção, é aquele catéter que eu falei para vocês, que é o catéter de Swan-Ganz. Aí, por exemplo, quem vai fazer prova para residência de enfermagem na área de terapia intensiva, de emergência, de clínica médica, área hospitalar, tem que saber. Isso aqui cai nas provas de residência. Quem vai fazer prova militar, marinha, exército, isso aqui cai. Tá? Swan-Ganz ainda cai nessas provas, então tem que ter o cuidado. Como eu falei, cai bem menos do que já caía. Mas é um catéter que, até pela evolução tecnológica, ficou para trás. Mas ele ainda é citado pela literatura e pela importância na hemodinâmica ele ainda é cobrado. Por quê? Ele é o único dos catéteres antigos, porque o atual já tem catéter que dá isso com muita tranquilidade, minimamente invasivo, tá?
Mas dos catéteres antigos, ele era o único que avaliava o ventrículo esquerdo. Como eu falei, PVC só avalia ventrículo direito, só chega até o ventrículo direito. PVC não vai para o lado esquerdo. Swan-Ganz vai. Por quê? Porque é um catéter que tem um balonete. E aí, esse é um catéter que na ponta tem um balonetezinho, tá? Na ponta dele tem uma entradinha e um pouquinho atrás tem uma outra entradinha. Ele tem duas aberturas do catéter. Um bem na ponta, depois do balonete, e um antes do balonete. E aí vem o catéter de Swan-Ganz em toda a sua genialidade, porque foi um catéter que dominou as hemodinâmicas nos anos 70, 80 e 90. Aí 2000, com o avanço tecnológico, começou a cair em desuso, mas durou bastante. Ainda hoje tem gente que usa. Tem gente que usa o Swan-Ganz, tá? Mas frente à tecnologia já é bem menos. O catéter de Swan-Ganz era um catéter feito para passar por dentro do lado direito do coração. Então, repare, enquanto o PVC parava na veia cava na entrada, o Swan-Ganz entra. O médico que está puncionando, ele vai empurrando o catéter, deixando o sangue levar. Quando o catéter entra no átrio direito, ele aproveita que está dentro do átrio direito e mede as pressões sistólica e diastólica do átrio direito. Aí depois ele deixa o catéter seguir mais um pouquinho. Automaticamente o catéter para no ventrículo direito. E aí ele aproveita que está dentro do ventrículo direito e mede sistólica e diastólica do ventrículo direito. Aí depois ele entra na artéria pulmonar. Pressão da artéria pulmonar. O objetivo dele é parar aqui, na artéria pulmonar. Ele tem um balão, ok? No momento que ele entra na artéria pulmonar, ele vai ser direcionado a um ramo secundário e ali o balonete vai ser inflado. E no momento que esse balonete for inflado, gente, vocês conseguem entender o sistema circulatório como um sistema fechado? Cheio de ramificação, mas ele é fechado, ele não tem ponta aberta nenhuma, ele é um sistema fechado. E em sistemas fechados, se você em algum ponto ocluiu, isso interfere na pressão. Então, na verdade, a genialidade do catéter foi o seguinte: eu não preciso medir, eu não preciso estar com o catéter no ventrículo esquerdo para medir a pressão dele. Basta que eu chegue na artéria pulmonar e infle um balonete. Eu vou dar uma explicação chechelenta agora, mas é suficiente para vocês entenderem o funcionamento do catéter, porque eu sei que pinta aquela curiosidade de entender como é que esse troço acontece, tá? Mas por que é chechelenta? Porque, tecnicamente, eu vou perpassar várias coisas que a gente precisaria conversar para chegar ao resultado final. Então, olha só. Todo mundo enxerga que o catéter tem um balonete? Esse balonete vai ser inflado. No momento que o balonete é inflado, aqui eu vou inflar ele no ramo principal. Ele não é inflado no ramo principal, tá, gente? Ele é inflado no secundário, mas vai ficar mais fácil visualizar aqui. É uma coisa muito rápida. Ele é inflado, a gente mede, ele desinsufla, tá? Mas no momento que você insufla, qual é o princípio utilizado pelo catéter? Vamos lá. Insuflou, obstruiu, ok? O ventrículo direito, quando quiser fazer o movimento de contração, vai encontrar uma resistência, não vai? Essa resistência tende a vir para trás. Então, repara, ele tenta bombear, tem uma oclusão, vem uma pressão retrógrada. Essa pressão retrógrada vai chegar aqui no ventrículo esquerdo. O ventrículo esquerdo, quando ele bombear, ele não está nem aí para um aumento de pressão, ele tem massa muscular para isso, ele vence. Só que ele vence, mas a pressão retrógrada entra nele e continua a percorrer o sistema até alcançar o quê? A ponta do catéter, que está depois do balonete. Só tem um detalhe. No ventrículo esquerdo, ele fecha a válvula. E no momento que fecha a válvula, essa pressão retrógrada leva a informação do ventrículo esquerdo e não mais do sistema. Aí está a genialidade do negócio. O catéter, depois do balonete, enxerga o ventrículo esquerdo, a pré-carga do ventrículo esquerdo. Então, esse catéter explodiu nas hemodinâmicas, porque ainda tinha um detalhe. Eu falei para vocês que ele tinha quantas aberturas? Uma ou duas?
Uma a gente já viu, avalia a pré-carga do ventrículo esquerdo. A outra, com o catéter bem posicionado, fica exatamente aqui, ó, no átrio direito. E aí o catéter de Swan-Ganz conseguia também ter a pressão venosa central. Então era um catéter que me dava a PVC e o Swan-Ganz. Ou seja, a pressão do ventrículo esquerdo ele me dava a hemodinâmica completa. Simplesmente explodiu o catéter. Durante 30 anos foi a grande estrela das hemodinâmicas da vida. Tá? Tinha risco? Tinha. Perfurava o coração, fazia arritmia cardíaca, perfurava a artéria pulmonar e quebrava o catéter. Tá? Teve casos do catéter quebrar. Por quê? Como era um catéter caro, as pessoas, né, reprocessavam o catéter. E aí, com 2, 3 reprocessamentos, o troço quebrava dentro do paciente e aí dava problema. Mas é isso aqui que o texto fala. Toda essa história para vocês entenderem que tem 2 aberturas do catéter, correto? O nome das aberturas usa como referência o profissional que está passando o catéter. Então, como ele está passando o catéter, a ponta do catéter está mais longe, ok? É a abertura distal. O que está no átrio direito é a mais próxima, é a abertura proximal. A banca irá perguntar para vocês qual é a pressão que a via proximal avalia. Via proximal está aqui, ó. Então, a via proximal me dá a pressão venosa central. E, consequentemente, a via distal, a pressão do ventrículo esquerdo. A pré-carga do ventrículo esquerdo. Hoje, a pergunta de prova de Swan-Ganz são essas 2 vias. O catéter tem 2 vias, uma distal e uma proximal. A via proximal avalia que pressão? Pressão venosa central. E a via distal avalia que pressão? Via distal é a pré-carga do ventrículo esquerdo. Aqui, ó, pré-carga ventricular esquerda, que é a principal. Gente, deu para entender? Tudo isso é para entender essas 2 informações. E mesmo assim de uma forma superficial. É bem complexo. Concordo. Mas aí na hora de estudar, só faz assim, ó. Swan-Ganz, proximal e distal. Proximal, VPVC. Distal, pré-carga do ventrículo esquerdo. Acabou. Perguntou, marcou, foi embora. Ainda tira onda. Fala assim, trabalhei em CTI. Ok, pessoal? Essa, ó, boa notícia. Essa é a parte mais chatinha da aula. Swan-Ganz. Porque realmente, para entender, é um catéter bem complexo. Ok? Vamos lá. Agora, só doença de desgraça. Vamos falar de patologias. Vamos falar das 2 maiores complicações, mas antes, a doença da artéria coronária traz como consequência angina ou infarto. Então, antes de falar de angina e infarto, a gente tem que lembrar que existe uma doença por trás disso. Né? Ah, mas é uma placa de ateroma. A placa de ateroma já é a doença, que é a obstrução do vaso. É uma doença da artéria coronária. E aí ela traz a possibilidade de você ter infarto e angina. E nós temos os fatores de risco. Então, na apostila de vocês, a literatura destaca fatores de risco para a doença da artéria coronária. E isso o enfermeiro avalia. Né? Por exemplo, na hipertensão tem o score de Framingham, que avalia a chance do paciente desenvolver uma doença da artéria coronária nos próximos 10 anos. Baixo, moderado ou alto. Ok? Então, dentro dessa ideia da doença da artéria coronária, por que eu trouxe essa parte aqui? Porque isso aqui tem uma armadilha. E é uma armadilha sem vergonha que se tu não prestar atenção, tu cai nela. Então, vamos lá. Fatores de risco não modificáveis. História familiar é não modificável. Meu pai, por exemplo, eu venho de uma família em que avós e avós, parte de pai e mãe, tudo hipertenso e cardiopata. Minha avó morreu com 62 anos de infarto fulminante. Meu pai e minha mãe, cardiopatas e hipertensos. Graças a Deus, nenhum dos dois. Minha mãe, por enquanto, não. Minha mãe já deu 3 sustos. Com a angina instável, tem 3 stents. Mas a véia está esperando eu morrer primeiro. Já falei para ela que eu não vou. Né? E aí eu falo para ela, fique me esperando. Então, 86 anos. 3 próteses, cardiopata.
Dentro dessa história, não tem como mudar isso. Eu tenho uma família e um fator de risco cardiovascular importante. Tá aqui. Aumento da idade é não modificável. Quem dera, né? Que pudéssemos modificar, parar o tempo. Não pode. O tempo passa e passa rápido. Tá? Gênero. Os homens desenvolvem doença arterial coronariana em idade mais precoce que as mulheres. Até porque... Alguém sabe por que isso aqui? Por que as mulheres se preservam mais das doenças arterial coronariana até mais ou menos em torno de 50 anos? E a partir dali, o risco se iguala e depois inverte, tá? Com 80 anos, as mulheres têm mais risco do que os homens. Mas até os 50, os homens são mais vulneráveis que as mulheres. Alguém sabe por quê? Os hormônios femininos são cardioprotetores, tá? Por isso, a mulher tem menos hipertensão do que os homens até os 50 anos. Aí vem uma tal de menopausa. Derruba os hormônios femininos, tira a proteção e a estatística inverte. A partir de 55 anos, as mulheres já começam a se tornar mais hipertensas do que os homens. Tá? Oi? Nem nisso a gente dá bem, né? É duro mesmo, é difícil. Bem, raça, não tenho como modificar. E agora vamos falar dos modificáveis. Modificável é tudo aquilo que eu consigo mexer. Aí vem as armadilhas de prova e derruba vocês numa coisa tão simples. Fator de risco modificável, hiperlipidemia. Se eu mexo na dieta do paciente e faço uma modificação de estilo de vida, eu consigo controlar. Tabagismo, consumo de tabaco, mesma coisa. Hipertensão arterial. Aqui está a primeira armadilha. Quando você vê hipertensão arterial, peraí, mas é fator de risco modificável? Por quê, gente? Por que a hipertensão entra como fator de risco modificável? Porque muitos analisariam, e analisam, tá? Como não modificável. Não tem como tirar a doença, ela não tem cura. Por que ela entra como modificável? Porque pode... Troca a palavra. Falou estabilizar. Não é estabilizar. Controlar. A ideia está certa. A palavra que estava errada. Sabe por que a palavra estabilizar está errada? 180 por 120. Caiu para 160 por 100. Mas estabilizou. Ela continua alta, mas estável. Entendeu como a palavra estabilizar está errada no conceito? Aí a pressão arterial é controlável. E no momento que o paciente é hipertenso, mas está com a pressão normal, gente, não tem fator de risco algum. Tá? Por exemplo, eu sou hipertenso há pelo menos aí 12 anos. Se vocês verificarem a minha pressão, eu espero que ela esteja 120 por 80. Entendeu? E 120 por 80, ela não será fator de risco nenhum. Ela não está afetando órgão nenhum, ela não está trazendo nenhum transtorno para nenhum sistema. Entenderam por que ela é modificável? Porque ela é controlável. Foi? Tudo bem? Na mesma linha de raciocínio, diabetes, que é a segunda armadilha que as bancas usam. O diabetes também é um fator de risco modificável, porque ela pode ser controlada. Tá? Síndrome metabólica, eu vou falar um pouquinho do que é a síndrome metabólica, atualmente é um dos maiores fatores de risco cardiovascular. Obesidade e inatividade física são modificáveis. Tudo bem? Beleza? Então, desarmamos mais uma armadilha. Vamos falar rapidamente dessa tal síndrome metabólica, porque pela importância em que ela apresenta, começou a cair mais em prova. A síndrome metabólica hoje é um dos principais fatores de risco cardiovascular. E, na verdade, gente, ela é uma associação de riscos. Aí você chama de síndrome metabólica. Então, por definição, para você ter a síndrome metabólica, você tem que ter pelo menos, olha aqui, ó, 3 de um dos fatores abaixo. Ou seja, tem que ter 3 dos fatores abaixo juntos na sua história. Mas presta atenção que esses fatores não necessariamente são problemas, mas são situações que juntas podem trazer o problema. Então, vamos lá. Resistência insulínica. Glicose plasmática, jejum superior a 100 mg por decilitro, ou teste de tolerância à glicose anormal. Percebam que o cara não colocou no texto diabetes. Vamos entender isso?
Glicemia de jejum, valor para diabetes, 126. Tá? O valor para diagnóstico de diabetes, 126. Aí olha aqui, ó. 126. Esse é o diagnóstico. Daqui para lá, diabetes mellito. Porém, a literatura te diz que o valor normal, embora os laboratórios falem que é abaixo de 99, isso é uma estratégia da OMS, mas a literatura te diz que de 110 a 125, você tem uma faixa perigosa, tá? Que é a glicemia alterada. E a glicemia alterada, a ciência mostra que se o cara ficar naquele patamar durante muito tempo, ele vai ter diabetes. Então é por isso que aqui aparece a resistência insulínica. Quem começa a ter resistência insulínica vai aumentando gradativamente a glicose. E aí eu já foco o cara e já coloco ele, se ele apresentar mais de 2, e aí fechar os 3, eu já coloco ele com síndrome metabólica. Eu trato esse cara de forma diferente. Eu já não trato ele isolado. Então qual foi a ideia? Juntar fatores diferentes que estão presentes na mesma história e tratar aquela pessoa de forma diferenciada pelo risco aumentado de doença cardiovascular.